Empresário, você quer aumentar as suas vendas? Quer mais lucro? Ou às vezes tem algo que está acontecendo por aí que você fala, isso aqui não está certo no andamento da minha empresa. Olha só que podcast legal que nós temos hoje. Estamos recebendo aqui ele que veio para a Feira de Negócios. E sim, já estamos trazendo aqui para o nosso estúdio para compartilhar essas dicas incríveis com você. Seja bem-vindo, Marcelo Leal, ele que é palestrante e também treinador. E hoje vai falar um pouquinho sobre neurovendas aqui conosco. Que Marcelo, legal. Seja bem-vindo aqui no podcast da CDL. Que prazer estar aqui, que legal. Eu achei a operação aqui do CDL muito refinada, as salas de treinamento. Para você que não é associado do CDL de Sinop, está perdendo tempo, porque isso aqui é uma estrutura sensacional. CDL é dinâmica. Legal. E Marcelo, assim, ó, é claro que você assim, tem um currículo. Quando eu observei, o pessoal falou, Dani, ele vai para a sua entrevista, e eu fiquei muito feliz. Gente, você trabalhou com empresas aqui, referência, não só no país, mas fora do país também. Sim, sim. Eu tenho essa estrela de trabalhar para empresas, grupos econômicos grandes, né, que atuam em vários continentes. E o que é comum a essas grandes empresas? E é importante deixar essa fala, o que é uma empresa grande? Eu conheço empresas que têm 1.000 funcionários e que são empresas pequenas. E eu conheço empresas que têm 50 funcionários e que são empresas grandes. O tamanho de uma empresa está relacionado ao sonho e à cabeça do acionista. Então, não é o número de funcionários. Algumas pessoas se enganam um pouco com isso. E o que a gente percebe? Eu não sei essas palavras em inglês, sabe, Dani? Mas chamam de centrally customer, que é o cliente no centro da operação. O que é comum, Marcelo, a essas empresas que atuam no mundo inteiro? Elas colocam o cliente no centro da operação. E quando o cliente está no centro da operação, seja você um prestador de serviço, um lojista, um pequeno varejista, um comerciante, quando você coloca o cliente no centro, todas as coisas ficam mais fáceis. E o Marcelo, ele é graduado em marketing, MBA em gestão de negócios, professor de vendas e aqui atuou já, tem essa consultoria, pode-se dizer assim, sim, né, Marcelo? Frimeza. Estava vendo aqui, ó, né, o Frimeza Volkswagen, aqui, Toyota, sim. Empresas Lara, assim, muitas renomadas e que sim. tem ali não só a matriz, mas filiais em vários lugares, né? Então, sim, assim, são sim. realmente empresas renomadas que você faz esse trabalho. Como que é esse trabalho com essas empresas? É uma delícia. Eu, por exemplo, eu adoro a segunda-feira. Eu adoro a terça-feira, né? Eu estou apaixonado pela minha carreira, estou num momento muito legal. E assim, o que eu percebo também? Que se 100% das empresas é feita de pessoas e 100% dos clientes são pessoas, você concorda que eu preciso conhecer as pessoas para fazer negócio com elas? Se eu conhecer a pessoa, é claro que eu consigo fazer muito mais negócio com ela. E eu percebo uma febre agora muito grande de WhatsApp. Né? Então, quando a gente fala nos leads, que é uma coisa que as pessoas me pedem bastante, Marcelão, como melhorar a taxa de conversão de leads? O lead é a porta de entrada dos negócios. Né? Dani, como que é o nome da tua avó? Tem a Cilda. Dona até o nome, Dona Cilda. E outra é a Aurora. Aurora deve fazer um bolinho de chuva. Né? Mas a Dona Aurora fala para você assim, carinhosamente, filha, a avó quer comprar uma panela de pressão de 2,5 litros da marca X. Você vê o preço para a avó? Então, assim, até a tua avó está se digitalizando. A senhorinha de 75 anos, ela também está digital. Então, o que a gente precisa ficar atento é abrir os olhos para esse mundo digital, que há bem pouco tempo atrás era uma coisa só dos jovens, e que as pessoas tinham um pouco de dúvida. E o que a gente percebeu, especialmente em mercados de alto envolvimento, compras de alto envolvimento, não sei se está claro, Dani, o que é uma compra de baixo envolvimento e uma compra de alto envolvimento? Já explica o que seria. Fique à vontade para... Vamos dizer que você Hoje eu quero que você passe todas as informações aqui para a gente. Vamos dizer que você vai fazer um risoto. E aí você vai no supermercado. Aqui tem um supermercado encantador que eu
fiz algumas visitas técnicas nele, maravilhoso. E aí como é que é um arroz, uma marca, você cozinha com a marca X de arroz. E aí quando você está com o carrinho na gôndola e você olha, não tem o arroz da marca X, e aí você, quando constata isso, você não faz assim, ó, ai meu Deus, não tem. Você fala, dane-se, me dá o arroz Y. Essa é uma compra de baixo envolvimento. Agora, ninguém sai de casa, acorda e fala assim, puxa, eu vou comprar um carro, ou eu vou comprar um imóvel, eu vou comprar uma motocicleta. Ninguém faz isso. As pessoas vão construindo o conceito da compra. E isso é uma compra de alto envolvimento. Então, as compras de produtos de alto envolvimento, cerca de 90% passam pelo digital. O cara, antes de ligar para a tua empresa, de consultar a tua força de vendas, ele já viu na internet. Tem cliente que chega lá sabendo mais que o próprio vendedor. É incrível isso. Sim. Porque já pesquisou tudo na internet. Chegou, eu quero esse, porque tem esse, aquilo. E uma coisa que eu acho muito curiosa, né, é que as pessoas elas estão apoiando toda a sua energia no WhatsApp escrito. E é claro que isso não pode funcionar. A Universidade da Pensilvânia traz um estudo que fala que para a comunicação ser 100%, ela precisa ser 7% verbal, 38% vocal e 55% visual. Vocal, verbal e visual. Como que eu vou ser visual te mandando um WhatsApp assim, ó, boa tarde, Dani, RS. Como que eu vou ser visual escrevendo? Não é? Você é mais um quando você manda o WhatsApp escrito. Então, qual que é um movimento para fazer já? Se você vende colheitadeira, se você vende automóvel, se você vende terrenos, o que você quer que você faça de negócio, o que precisa fazer já? Cortar as listas de transmissão e parar de ficar mandando o WhatsApp com preço. Porque eu não sei se fica clara a diferença entre preço e valor. Preço é o que eu pago e valor é o que eu levo. Então, quando você recebe um preço no WhatsApp, você às vezes printa a tela e manda por um amigo teu para saber se o preço está adequado. Marcelo, quais são os pontos principais de uma neurovenda? Como que isso funciona? Funciona assim, ó. Uma médica chamada doutora Susan Andrews escaneou o cérebro humano e colocou o pesquisado numa máquina de ressonância magnética. E a partir da irrigação sanguínea cerebral, ela dividiu o cérebro em 3 pedacinhos, que são o límbico, o reptiliano e o neocórtex. Eu, numa universidade lá do Paraná, eu dou aula na pós-graduação de neurociência do consumidor, eu falo em neurovendas. E o que isso é muito legal? Eu acho importante a gente pontuar isso. Uhum. Quantos anos tem o Brasil, Dani? Nós somos descobertos em 1500. Nós estamos em 2020. Quantos anos temos? 524 anos. Já existe comércio formal no mundo 2.300 anos antes de Cristo, lá com os fenícios. Então já se faz negócio no mundo há 4.000 anos e o Brasil tem 524 anos. Então é natural que a gente não tenha uma cultura comercial. Aqui no Brasil nós fomos colonizados por padres e militares. Os primeiros comerciantes que chegaram aqui no Brasil chegaram no século retrasado, na década de 10 e 20. Então, há bem pouco tempo atrás, você entrava numa loja de varejo, o que o vendedor falava para você? Eu posso te ajudar? Aí o que o cliente fala? Não, eu só estou dando uma olhadinha. Para estragar tudo, o vendedor falava. Só estou dando uma olhadinha. Então fique à vontade. Que tipo de abordagem é essa? Quem quer ajuda, chama a polícia, chama o bombeiro. Não vai na loja de varejo. Não consigo não ir no varejo local quando eu vou fazer esses trabalhos em todo o Brasil. Eu tenho o prazer de trabalhar em todo o Brasil, né? E eu fui fazer algumas compras aqui em Sinop. Entrei em várias lojas, pedi preço, pedi para descer mercadoria para ver como que era a abordagem, para que eu pudesse vir aqui para o CDL de Sinop alinhado com o que está acontecendo aqui na cena local, né? E eu percebo
que não é um privilégio de Sinop, mas o varejo precisa se atualizar. As pessoas precisam se atualizar. Você não escuta mais música, mais rádio depois do Spotify, como antigamente. Você não anda mais de táxi como você andava antigamente. A hotelaria sentiu muito o Airbnb. Eu até às vezes me constranjo em falar isso. Eu ligava para o Disque Amizade e falava assim, eu não sou tão gordo. Então hoje tem vários serviços, né? Desculpa, vamos dizer assim, que tomaram conta desse mundo. Então, será que a gente está atendendo como atendia lá na década de 80? Será que no teu negócio, cara, você está fazendo como você fazia há 5, a 7, a 10 anos atrás? Será que não tem uma forma mais inteligente? Então o conceito de neurovendas vem justamente para ir de encontro com essa nova tendência mundial, que é humanizar os relacionamentos. Quando eu trabalho em cidades de 15 milhões de habitantes, 8 milhões, 5 milhões, o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas querem resgatar o conceito do freguês. Ela quer resgatar aquele conceito. Qual que é o freguês? O cara conhece você, conhece a avó, conhece o teu marido, conhece a família, chama pelo nome, né, compra no caderninho, eu pego lá, depois eu pago. Eu percebo que as empresas nos grandes centros querem resgatar o que Sinop tem. Porque Sinop tem um pouco do conceito freguês. As pessoas se conhecem, é uma cidade nova, se você pensar. Então, quando a gente fala em neurovendas, a gente pensa em 3 olhares. O primeiro é o neocórtex ou córtex frontal, que é aquele cérebro que a gente vê nos filmes, todo enroladinho aqui na tua testa. Ele está aí, esse cérebro. E ele é especializado em dizer não para 95% de todas as ofertas que são feitas para ele. 95% de todas as respostas que o cérebro neocórtex ou córtex frontal dá são sempre não. E a gente tem um cérebro chamado límbico, que é o cérebro emocional, aquele que faz rir, aquele que faz chorar. Só que é esse aí, o límbico, que puxa o gatilho do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que digita na maquininha de TEF a senha, que assina a minuta e formaliza o negócio. Esse cérebro reptiliano, como o próprio nome está dizendo, né? Ele faz menção aos répteis, né? Por ele ser o mais primitivo dos cérebros. Ele tenho sede, bebo, tenho fome, como, eu estou sofrendo um medo, ou eu ataco, ou eu recuo, né? Então, o cérebro a ser conquistado é o cérebro reptiliano. E alguns gerentes e diretores com quem eu trabalhei nos últimos 35 anos, quando essa coisa não estava muito disponível, eles falavam assim para mim: Marcelão, quebra o gelo. Quebra o gelo. Quebrar o gelo significa sair do cérebro neocórtex ou córtex frontal e ir lá para o límbico e para o reptiliano. Marcelo, vamos imaginar que tem muita gente assistindo a gente aqui, não só empresários, mas também os vendedores, quem trabalha ali direto. O cliente está chegando na loja, preciso vender porque eu preciso ganhar essa comissão, enfim, né? É um processo. Como que deve ser esse atendimento ao cliente? Você deu um exemplo aqui, né, do que às vezes não é legal fazer. Então, como fazer o certo? Então, como não irritar muitas vezes o cliente também, né? Então, eu acho que esse é um ponto super legal. Algumas pessoas, elas se sentem invadidas quando você vai muito em cima da pessoa. Com muita pergunta. Exatamente. Então assim, uma das coisas que a gente pode fazer é a gente dar uma sondada. Eu, antes de entrar em estúdio, eu fui sondar quem que era a Dani, fui no Instagram dela, fui no Facebook, fui ver lá o maridão, fui ver a família, fui ver todas as coisas. E isso é importante, que a gente
como jovem fala, dê uma stalkeada no teu cliente. Se você vende um produto de alto envolvimento, que você conseguiu marcar uma visita, sonde. O cara é evangélico? O cara é católico? Ele faz esporte? Ele gosta de pescar? Qual que é o time que ele torce? E então, assim, quando eu conheço as pessoas... Como fazer essa abordagem sem ser indelicado? Porque o cliente vai chegar e falar assim, qual a sua religião? O cliente fala Não. Né? Boa. E muitas vezes isso acontece. Não. É um exemplo, né? A pessoa, às vezes é muito direta, o cliente acaba se sentindo até invadido. Claro que é né? isso. Claro então, que como fazer essa sondagem sem deixar o cliente irritado? Então, a gente precisa fazer isso antes, né? Esse é um trabalho, as pessoas falam no pós-vendas, elas falam nas vendas, esse é um trabalho de pré-venda. Eu preciso me antecipar, dar um passo atrás e estudar um pouco esse cara. Agora, se eu não conseguir estudar esse cliente, é importante que a gente tenha em mente que as pessoas só compram por duas razões. As pessoas, elas só compram por duas razões. Elas compram pelo prazer do ganho ou pelo medo da perda. As pessoas compram pelo prazer de ganhar ou pelo medo de perder. Então, tem uma rede de varejo que tinha uma campanha assim, ó, somente amanhã nas lojas tal, conjunto Leleca. Aí você fala, o nome é horroroso, o Leleca, quem vai comprar esse Leleca? Somente amanhã. Daí você pensa, puxa, e se eu for lá depois da manhã com os R$3.000, ele não vai me vender o sofá? É claro que ele vai, mas as pessoas causam um senso de urgência em você, né? Uma montadora de automóveis, eu fui gerente de concessionária Honda durante alguns anos, eu fui supervisor de uma outra montadora americana, de uma japonesa, enfim. Tinha uma montadora que fazia isso no mundo inteiro. Não compre carro hoje, porque amanhã nós vamos abrir com uma condição que... Então, se você tem lá 100 mil para comprar um carro, você pensa, puxa, eu não vou comprar agora, eu vou esperar para ver o que os caras vão oferecer e vão fazer. Sim. Então, quando a gente pensa que as pessoas compram pelo prazer do ganho ou pelo medo da perda, e que existe uma diferença entre comprar preço e comprar valor, só aí eu já consigo entender vendas como um processo. E quando a gente vê vendas como um processo, a vida fica... O modelo se expande. Por exemplo, em São Paulo tem uma rua chamada Gabriel Monteiro, que é a rua da alta decoração. Você pergunta, quanto que é essa mesa? Os caras falam, 90 mil. Pô, mas com as cadeiras? Não, sem as cadeiras. É um lugar caro. E aí tem, por exemplo, lá uma cadeira na vitrine para chamar o cliente numa das lojas por R$100. Uma loja chamada Só Cadeiras, uma placa preta, escrito R$100. Você entra na loja, olha para o vendedor e pergunta para o cara, qual o preço da cadeira? O que ele fala para você, Dani? Para responder. O que você ele está fala? perguntando. Estava escrito lá R$100 numa promoção. Você pergunta, qual o preço da cadeira? O que ele fala para você? Para responder que é R$100. R$100. E daí, quando o cara fala o preço, você não tem mais por onde correr, porque se na loja do lado tiver por 97, qual que você compra? Qual, Dani? O mais em conta. Então, por causa de poucos reais... Agora, quando você sente que vendeu um processo, vamos imaginar essa mesma loja, uma cadeira em promoção por 100, eu sou o vendedor e você é cliente e me pergunta o preço da cadeira. Qual que é o preço da cadeira, Marcelo? Puxa, Dani, você é aquela moça da televisão, que prazer ter aqui. Você vai querer levar para a operação de Sinop as cadeiras? Quantas cadeiras são? Elas vão para a sala de reunião ou vão para o escritório? Quais as cores que você mais gosta? Tem muita mulher na tua equipe? Porque o principal vilão para detonar as cadeiras é o cabelo comprido que detona as rodinhas das cadeiras. Eu vou colocar uma rodinha de silicone. Vocês digitam lá no teu escritório? Então tem que ter um braço móvel, não pode ser aquela da vitrine. Você quer que o nosso caminhão entregue ou o teu caminhão retira? Quantos dias você nos espera? Que dia que as cadeiras têm que chegar lá? Então, Marcelo, então quando a gente fala sobre... Eu ia te dar um exemplo, que eu estou assim, morrendo de vontade de falar aqui.
Muitas vezes você chega na loja para comprar a cadeira, a pessoa pergunta, como é a cadeira que você quer? Muitas vezes o cliente não tem nem noção quais são os tipos de cadeira, ele quer que seja apresentado. E ao mesmo tempo, fazendo essas perguntas sem irritar o cliente, porque assim, ó, essas perguntas que você fez faz com que o cliente conheça o cliente, o que ele quer, o desejo dele, qual é o tipo que ele vai precisar. Mas, dependendo da situação, qual é a cadeira que você quer, como é a cadeira que você quer. Então, na mente da pessoa, você vai imaginar uma modelinha de cadeira, enfim, você gostaria de conhecer. Então, há situações e tipos de abordagem que realmente, numa dessas, o cliente fala assim, muito obrigado, tchau, já vai embora. Por quê? Porque, assim, às vezes ele quer a facilidade, quer aquele acolhimento em uma forma diferente, sem se sentir até muitas vezes ofendido ou sem invadido. Exatamente. Sim, mas quando você tira o foco do produto e coloca o foco na experiência de compra, uma das coisas fundamentais que você precisa saber é a aplicação daquele produto ou daquele serviço. E o atendimento, ele é tudo, ele faz toda a diferença na hora da venda, não é? Mas, meu Deus, o atendimento é... Você ganha cliente para anos ou perde ali na hora. Então, eu vou dar um exemplo hoje, eu falo sobre descomoditizar. Descomoditizar. Se você pensar, por exemplo, no café in natura, que é uma commodity, você vai lá no campo e tira um pouquinho assim, ó, de café in natura, pode custar 5 centavos. Então, quando você sai da commodity e vai para o produto e você pensa no café moído e torrado, um montinho assim, 50 centavos, aumenta 10 vezes mais o valor. Quando você pensa numa xícara de café, não no aeroporto, uma xícara de café ou uma cápsula de máquina, R$3, você aumentou em 60 vezes o valor. Quando você pensa numa cafeteria sensacional para tomar um frappuccino ou um mochaccino, custa R$20, você, em relação à commodity, cresceu 400 vezes mais o valor. Então, uma das coisas que as empresas me pedem é para a gente descomoditizar o seu cardápio de ofertas. Como fazer isso? Humanizando o atendimento. Quanto mais humanizado for o atendimento, quanto mais eu souber sobre a outra parte, melhor vai ficar a minha vida. E humanizar, ao mesmo tempo se aproximar do cliente, mas ter um certo cuidado. Por exemplo, a tal da pergunta, você tem filhos? Talvez não é uma pergunta muito legal. Algumas pessoas têm o sonho de ter e não têm um filho. Pode ser que naquele momento a pessoa se sinta ofendida, acabou com a venda na hora, né, Marcelo? Mas aí assim, né, também a gente... ninguém sai de casa para não agradar. Sim. Mas esses desafios a gente vai esgrimar com eles todos os dias. Teve uma ocasião que eu estava acompanhando um vendedor e ele perguntou assim, como que é o nome do teu filho? Aí o cliente falou assim, é o Lasanha. Aí o cara falou assim, Lasanha? Não, eu tenho um pug. O meu filho é um cachorrinho, um pug chamado Lasanha. Então, a gente precisa respeitar também as escolhas das pessoas. O que ficou muito comum hoje, eu acho uma coisa importante de ser falada. Às vezes uma menina é casada com uma menina, um rapaz é casado com um rapaz. É importante que a gente, que é do varejo, que faz negócio, respeite todas as pessoas e as suas escolhas. Né? Eu não posso discriminar alguém pela sua religião, pelas suas percepções do mundo. E o varejo tem isso. Eu tenho que atender todo tipo de pessoa. E realmente hoje se fazer uma venda é muito diferente do que se era anos atrás, né? Sim. Até porque quando o cliente chega numa loja, ele já conhece o produto. Aí, ao ponto de, hoje muitas empresas estão aqui numa rede social. Eu fui lá, gostei de tal produto, vou sair daqui para ir lá ver como é esse produto de pertinho, se é realmente o que eu estou imaginando. Então ela já se desloca de casa, já andou ali bastante. O desafio de encontrar um lugar para estacionar. Essa pessoa, ela realmente entrou nessa loja para comprar o produto. Ela só foi ali finalizar uma venda que ela já começou numa rede social, por exemplo. Sim. E esse atendimento nessa hora vai ser fundamental para ela não desistir de pegar ali e depois ir para a loja do vizinho. E por que ela pegaria na tua loja, cara, no teu negócio, e não pegaria de forma digital? Justamente
pela temperatura do ar-condicionado, pelo cafezinho, pela cordialidade, pelo sorriso encantador, pela loja com cheiro bom. Todas essas questões, elas impactam na experiência de compra do cliente. Os clientes estão cada vez mais sensíveis à experiência de compra e a gente precisa se preocupar com todas essas coisas. Eu trabalho por uma marca chamada Volkswagen. Aliás, deixa eu reformular isso. Eu trabalho por uma montadora alemã que atua no mundo inteiro, Bangkok, Singapura, Nova York, Milão, em todos os lugares do mundo eles estão. E eles agora criaram um negócio chamado New Brand Design. New Brand Design significa o seguinte: quando você entrar nessas concessionárias do mundo inteiro e você não vê a porta, se estiver lá dentro, você não sabe se você está na Europa, na Ásia ou na América. A cor da cadeira é a mesma cor, o design é o mesmo, o cheiro da concessionária é o mesmo e o produto também é o mesmo, porque são carros mundiais que andam no mundo inteiro. Então a gente está indo para um nível de refinamento e de varejo sensacional, que faz com que o cliente se sinta o rei e que ele manda em tudo. Porque a razão do varejo existir, a razão do CDL existir, são os clientes. Esses caras é que pagam a conta. Então, a gente percebe de 20 anos para cá, de 15 anos, você é muito menina ainda, mas a gente percebe que antigamente não tinha muito essa distinção. E sabe por que isso acontecia? Sabe por que isso acontecia? Porque no Brasil, há bem pouco tempo atrás, qualquer pessoa que entrava no teu negócio comprava porque não tinha opção. Os mercados eram fechados. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, o nosso cartão de crédito não passava lá fora. A gente não mantinha relações comerciais com outros países. Então, as coisas que tinham aqui, o brasileiro mesmo consumia. Quando o mercado se abriu, tudo mudou. E agora, você pode comprar pelo catálogo, você pode comprar por um clique no teu celular, você pode comprar pelo telefone, você pode comprar pelo WhatsApp, você pode comprar pessoalmente, você pode comprar pessoalmente recebendo um vendedor, um negociador. Então, hoje tem muito mais opções para o cliente consumir. Então, isso faz com que ele queira cada vez mais encantamento e ele valorize o seu dinheiro. Você, Dani, se a pessoa não te atender bem, não sorrir para você, você compra dela? Dificilmente, se não atender bem. Agora assim, só porque a pessoa sorriu, você compra dela? Também não. Também não. Então, o Tom Peters, ele tem uma fala que eu gosto muito, que é assim, clientes percebem atendimento de forma única, irracional e totalmente humana. Clientes percebem atendimento de forma única, irracional e totalmente humana. Mas a percepção dele é tudo que conta. Então, eu acho que o cliente nunca teve numa situação tão confortável para consumir, para comprar. E, Marcelo, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse algumas dicas, né, aos gerentes, aos empresários, principalmente que trabalham com venda, como aumentar essas vendas, como aumentar o lucro, como aumentar essa comissão. Então, se 100% das empresas é feita de pessoas e 100% dos colaboradores, dos clientes são pessoas, você precisa se ligar nas 5 premissas do RH, que são atração, contratação, desenvolvimento, retenção e demissão. O que a gente encontra por aí? Empresa que só contrata e demite e fala assim, nossa, não tem ninguém que tenha vontade, e ficam chorando. Porque as empresas não atraem, não desenvolvem para reter o colaborador. Então, eu acho que é muito importante ter uma política de desenvolvimento dos times
E ações como essa que a Unimate está fazendo em conjunto com o CDL aqui de Sinop são sensacionais para dar musculatura para as equipes e para os empresários. Buscar o conhecimento, a técnica. Claro que é isso. O diferencial. E aí, assim, trabalhar com encantamento, gerar essa experiência de compra agradável, com todas as coisas que cercam a operação, cheiro, temperatura, limpeza, sorriso, e chamar pelo nome. Sabe quais as 2 coisas que você mais vai ouvir na tua vida, Dani? Que gosta de ouvir é o nome da pessoa. Mas você vai ouvir não. Sim. E Dani. As 2 palavras que você mais vai ouvir. Marcelão, o que mais eu vou ouvir? A palavra não e o teu nome. O que é melhor? Então repita o nome do teu cliente, deixe fresco na cabeça dele até o teu próprio nome. Algo do tipo, bom, Dani, se você me perguntar, Marcelo, você tem alguma outra consideração? Percebe que eu deixo o meu nome fresco na cabeça da pessoa que está me entrevistando. Esse é um papel da área comercial. Se fazer lembrar lá na cabeça desse cliente. Isso aumenta a possibilidade de negócio e estreita o nosso relacionamento. Marcelo, nós agradecemos você por ter vindo aqui. Como que as pessoas te acham lá no Instagram? Ai, que legal. É Marcelo M. Leal. Leal. Marcelo Leal já vai aparecer por lá. Já vai. E vai ser um prazer atender o time de Sinop. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu já tinha trabalhado em Campo Grande, em Cuiabá, e em Dourados. Primeira vez em Sinop. E eu fiquei encantado com a cidade. E olha, se você também gostaria, né, de ter mais informações, porque assim, gente, aqui o nosso tempo foi mais curtinho, é um spoiler. Daqui a pouquinho ele está saindo daqui, já vai para a palestra e nós convidamos você também que tem interesse, acompanhe as palestras dele, siga lá no Instagram, acompanhe essas dicas valiosas que vão fazer toda a diferença. Marcelo Leal, palestrante, consultor, treinador, participando por aqui. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Obrigado, foi um prazer para mim. E ok, eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.